Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. O conteúdo da aula de hoje é medidas em estatística, tá? Entre elas, nós veremos uma das medidas de tendência central mais utilizadas, que é a média, ok? E também veremos a amplitude. Então, iniciemos. O que é amplitude? Tá? A gente vai começar pelo mais tranquilo, tá? Amplitude. Amplitude, pessoal, é a diferença entre o maior e o menor valor observado entre um conjunto de dados. Ou seja, para calcular a amplitude, a gente faz o maior valor menos o menor valor. E isso é igual a amplitude. Ok? Para calcular a amplitude, fazemos o maior valor menos o menor valor. E isso é a amplitude. Ok? Analisemos, então. Vejam só. Qual é o maior valor da altura dos jogadores de basquete dessa equipe? A maior altura é a altura do João, 2,12 metros. E qual é a menor altura? A menor altura é a de Pedro, que é 1,90 m. Como é que nós calculamos a amplitude? A gente faz o maior valor. Qual é o maior valor? 2,12. 2 metros e 12 centímetros. Aí a gente faz menos, ó. Menos 1,90 m. A gente coloca vírgula embaixo de vírgula e número embaixo de número. Ok? É assim que a gente calcula essa tal de amplitude. Ok, alunos? O maior valor em cima e o menor valor embaixo. Agora façamos a conta. 2 menos 0 dá quanto é? 2 menos 0 é 2. 1 menos 9. 1 menos 9. Não dá, porque o 9 é maior do que 1. E 1 é menor do que 9. Então, o 1 vai pedir emprestado ao 2. O 2 menos 1 fica 1. E o 1 vem para cá, ó, concatenar com o 1. 11 menos 9, 2. Aí eu desço a vírgula, ó. 1 menos 1, 0. Ou seja, 0,22 metro. Ou seja, a resposta é 22 centímetros. Ok? Então a gente vai prosseguir agora. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir. O primeiro desafio ela tirou 5, o segundo ela tirou 8 e no terceiro ela tirou 5. Qual é a média das notas de Clara nessa competição? Presta atenção aqui. Para a gente calcular a média, a gente tem que somar tudo, tá certo? Primeiro a gente soma tudo e depois a gente divide pelo total de informações, de dados, pelo total de notas. Então a gente vai somar, ó, 5 mais 8 mais 5. 5 mais 8, ó. A primeira nota mais a segunda, mais a terceira nota. Ok? Primeiro a gente soma. Ok? 0 mais 0, mais 0, 0. 5 mais 8, 13. 13 mais 5, 18. E essa vírgula desce, ó. 18. Então agora eu vou dividir 18. Ó, continuando para calcular a média, tá? A gente divide 18. A gente vai dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 notas, ó. A primeira nota, a segunda e a terceira nota. Ok? A gente somou as 3 notas e obtivemos o número 18. Quando a gente obtém o total 18, a gente vai dividir por 3 para calcular a média. 18 dividido por 3 é quanto? É 6. Ok? Então, a média das notas de Clara nessa competição é 6.
ok? Por que 18 dividido por 3 é 6? Porque 6 vezes 3 é igual a 18, ok? Então, 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, sobra 0 aqui, ó. Resultado 6, ok? Qual é a amplitude desse conjunto de dados? Para calcular a amplitude, é só a gente fazer o maior valor menos o menor. Qual é a maior nota de... Declara. A maior nota é 5, é 8 mais 5. É 8, a maior nota. Então, eu faço 8, ó. Menos... Qual é a menor nota? A menor nota é 5. Ok? A gente faz a operação de subtração. 0 menos 0, 0. Dessa vírgula, ó. 8 menos 5, 3. Qual é a amplitude? A amplitude é 3. Ok? Compreenderam aí como é? Para calcular a média, somamos as 3 notas e depois dividimos por 3. E para calcular a amplitude, a gente faz o maior valor menos o menor valor. E o resultado é chamado de amplitude. Então, qual é a média das notas de Clara? 6. E qual é a amplitude? 3. Ok? O quadro a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de línguas. Ou seja, 15 alunos estudam inglês pela manhã, 16 à tarde e 14 à noite. 21 estudam espanhol pela manhã, 20 à tarde e 25 à noite. Como é que a gente calcula a média dos alunos? Para calcular a média, vocês já aprenderam como é. É só somar, né? A gente vai calcular a média dos alunos que estudam inglês. Então, eu vou somar, ó. 15 mais 16 mais 14. 15 mais 16 mais 14. 5 mais 6, 11. Mais 4, 15. Ou seja, o 5 fica e o 1 vai. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 45. É o total de alunos que estudam inglês. Aí a gente pega 45, ó. Quantos turnos na escola a gente tem, ó? Manhã, tarde e noite. 3 turnos. Então a gente vai dividir por 3. Ok? Eu vou colocar aqui do lado, porque aqui do lado tem mais espaço. Ok? Fica melhor para calcular. Vamos lá. Dentro do número 4, o 3 cabe quantas vezes? Só uma. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Desce o 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Qual é a média de alunos que estudam inglês nessa escola por turno? A média é 15 alunos. Ok? Agora vejamos a situação dos alunos que estudam espanhol. Ok? Vamos lá. 21 estudam espanhol de manhã, 20 à tarde e 25 à noite. Aí vamos somar. 1 mais 0 é 1 mais 5, 6. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, a gente vai dividir 66 por 3, tá? Então, a gente vai dividir 66. A gente vai dividir por 3. Vejamos. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. E aqui sobra 0. Aí desce o 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. E 6 menos 3, eu vou colocar o resultado aqui do lado, 0. Qual é a média de alunos que estudam espanhol por turno nessa escola? Em cada turno estuda uma média de 22 alunos. Compreenderam aí como é que se calcula a média? Primeiro a gente soma os valores e depois divide por 3, ok? Caio e Luca foram classificados em um concurso.
A tabela mostra os pontos obtidos por eles nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. Aí vejamos. A gente vai calcular primeiro a média de Caio. Ok? Vamos lá. Caio, ele teve 14 pontos em matemática, 15 em português e 16 em conhecimentos gerais. Então a gente soma, ó, 14 mais 15 mais 16. 4 mais 5, 9 mais 6, 15. 5 fica e 1 vai. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 45, tá? Então a gente divide 45. Quantas notas ele teve? 3 notas. Então a gente divide por 3. Vamos lá. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Por que 4 dividido por 3 é 1? Porque dentro do 4, o 3 só cabe uma vez. 4 menos 3, 1. Descemos o 5, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Qual foi a média do Caio? A média dele foi 15. Ok? Agora vamos calcular a média de Luca. Para calcular a média de Luca, a gente soma a nota dele de matemática com a nota de português e com a nota de conhecimentos gerais. Então, 8 mais 16 mais 18. 8 mais 6, 14. 14 mais 8, 22. 2 fica, 2 vai. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Dividimos agora 42 por 3. 4, dentro do 4, 3 cabe quantas vezes? Uma ou duas? Só cabe uma vez. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Descemos o 2. 12 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 12? Cabe 4 vezes, porque 4 vezes 3 é 12. Então, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Qual foi a média? A média do aluno Luca? 14. Tá? Compreenderam aí como é que se calcula a média? Para calcular a média, a gente soma os valores e depois divide pelo total de valores. Como aqui a gente tem cada um, teve 3 notas, então a gente dividiu o total. Dividimos o total por 3, ok? Se fosse para calcular a amplitude, o que é que a gente ia fazer? A gente ia pegar a maior nota e calcular menos a menor nota. Aí a gente iria obter a amplitude. Ok, alunos? Realizem as atividades que eu coloquei no grupo. Qualquer dúvida é só me perguntarem. Bons estudos!